temos hoje como convidado é o Eliandro Prado. Eliandro, quer ir conversando com a turma aí, se apresentando? Tranquilo, pode ser. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Uma satisfação a gente poder vir tratar desse tema hoje, pelo convite aí do Roberto. Obrigado, Roberto, pelo convite da gente poder estar participando aqui. Nós que estamos aqui no Brasil, né, é uma honra também poder compartilhar aí com os colegas de Portugal. Vou fazer uma breve apresentação aqui, né? Eu trato, né, desse tema BPO financeiro já há alguns anos. Tenho desenvolvido várias palestras, vários conteúdos na rede social a respeito do tema. Também sou contador, né? Possuo um escritório de contabilidade, uma empresa de consultoria financeira aqui no Brasil. E hoje é uma honra a gente poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência, né? De toda essa jornada aí de transformação do negócio e podendo oferecer aí as informações financeiras e ajudar nossos clientes, né? Com esse aparato aí de informações que o contabilista pode gerar e pode agregar valor, né, junto aos escritórios contábeis. Então é uma honra poder estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando um pouco desse tema, e certamente a gente vai poder auxiliar aí alguns colegas que também estão buscando, né, essa transformação digital, estão buscando realmente essa mudança, esse alinhamento, né, com todo esse contexto hoje que o universo da tecnologia tem nos proporcionado, né? Então, uma honra estar com vocês aqui hoje pela manhã. Muito bom. João Assunção, diretor hoje da Latorhead Consult, a empresa que criou o BizDocs. João, quer falar um pouquinho, fazer suas boas-vindas aí para o pessoal? Sim, antes de mais, obrigado pela vossa presença. É um gosto de estar, inclusive, perante pessoas tão conhecidas no Brasil. É um gosto imenso. Nossa empresa, a Latorhead Consulting, é uma empresa de implementação e transformação digital, ok? E achamos por bem de também fazer esta participação no contexto de nós disseminarmos conhecimento para todos podermos crescer em conjunto. Portanto, novamente, muito obrigado pela vossa presença. Muito bem, pessoal. São 7 horas e 33 minutos aqui no Brasil. Lá em Portugal são 11 horas e 33 minutos. Essa transmissão está sendo realizada também no meu canal no Facebook. Mas depois a gente vai disponibilizá-la em diversas redes sociais, e aí para quem quiser assistir depois também. Eu não vou aguardar muito tempo também para o pessoal entrar, e na medida que eles forem entrando e assistindo em outros canais também, a gente vai recapitulando os temas. Mas, Eliandro, o que é essa história de BPO? O que é isso? O que significa essa coisa? Por que você começou a fazer isso aí no Brasil e deu resultado? Serve para alguma coisa isso? Legal, Roberto, boa pergunta, né? Esses termos em inglês, né, que vão surgindo, e aí, de repente, né, poxa, mas o que é esse tal de BPO, né, enfim, é Business Process Outsourcing, né, é a terceirização de processos financeiros de um negócio. Acontece que, assim, a gente, como contador, a gente vem acompanhando isso já há muito tempo, a dificuldade que o pequeno e o médio empresário tem de organizar a gestão financeira da sua empresa. Então, a gente se depara muito com a dificuldade de produzir contabilidade, e essa dificuldade imensa de produzir contabilidade me fez despertar, porque eu falei, poxa vida, como que eu vou conseguir, de fato, produzir aquilo que eu tanto prezo, né, que são as informações contábeis, as demonstrações contábeis. Eu sei do potencial que isso tem para ajudar o pequeno e médio empresário, mas, ao mesmo tempo, de repente, para ele há uma distância muito grande, há uma dificuldade muito grande por parte desse pequeno e médio de conseguir gerar essas informações. E eu ali, né, buscando alternativas, isso já há alguns anos atrás, me deparei com três situações, né? Fazendo um mapeamento da base de clientes. Eu tinha aquele pequeno e médio empresário que não gostava de gestão financeira, simplesmente não gosto, e vou ser bem sincero, né? Particularmente quem gosta hoje de cuidar de finanças, né? É algo que não desperta muito interesse de muitos, principalmente aquela pessoa que tem foco em outro tipo de atividade, um médico, um dentista, enfim, qualquer outro tipo de negócio. Então, para ele, não vai despertar muito interesse em cuidar, né? E a gente sabe da dificuldade que isso é. Ao mesmo tempo, um outro tipo de empresário que a gente se identificou muito é aquele empresário que não tem tempo. Então, ele tem todas as atividades, né? Gerir uma empresa toma-se muito tempo, e aí cuidar da gestão financeira para ele também não tinha como fazer. Então, aquele que não gosta, aquele que não tem tempo e aquele que não sabe fazer. Porque também é um desafio, precisa de processos, precisa de pessoas, precisa organizar tudo isso no seu negócio. Vendo esses 3 pontos, eu juntei tudo isso e falei, poxa vida, se eu tenho quem não sabe, quem não gosta, né, e quem não tem tempo, será que eu não tenho um possível negócio aí na minha frente? Será que eu não posso, então, eu fazer isso para o meu cliente? E aí a gente olhou para todo o mercado, para toda a evolução, né, tecnológica, e se deparou com várias empresas de software hoje oferecendo essa possibilidade de você conseguir, primeiro, receber as informações do cliente no modo digital e, segundo, processar isso com sistemas que fossem integrados. Ou seja, ou você integra, ou você faz isso de uma forma digital.
Então, possibilitou realmente uma grande oportunidade aí da gente conseguir unir esse elo, gerar a matéria-prima essencial para se fazer a contabilidade. Então, foi a partir desse ponto que a gente começou a procurar os nossos clientes, entender se realmente para eles fazia um sentido, e a resposta foi muito positiva. Olha, se você cuidar disso para mim, certamente vai me ajudar e muito. Claro que no início a gente erra muito, né? A gente acaba, até você gerar uma curva de aprendizado, isso é algo que é muito novo na época, né? A gente está falando aí há 5, 6 anos atrás, quando a gente iniciou esse trabalho. Hoje a gente já tem muito mais facilidade para fazer isso. E aí a gente veio aprendendo, separando, organizando pessoas, organizando processos, organizando times para poder cuidar disso. E hoje a gente tem uma estrutura, tem uma empresa específica de consultoria financeira. A gente começou oferecendo o trabalho do BPO, né, que é a terceirização. Ao mesmo tempo, isso veio possibilitando outros negócios. Isso gerou a conexão entre a informação financeira e a contábil, ao mesmo tempo, então, que a gente consegue oferecer um trabalho mais consultivo para o nosso cliente, né, que é realmente o que ele precisa, trabalhar com essas informações para que ele possa tomar decisão no seu negócio. Então, a gente sabe do desafio hoje que realmente o pequeno e médio tem no olhar para a sua gestão, na dificuldade de ter uma gestão mais profissional. Ao mesmo tempo, há uma carência muito grande por parte do empresário, porque com toda essa evolução dos negócios, é fato que as empresas precisam ter uma gestão mais profissional e você poder contar, então, com empresas especializadas e principalmente um profissional contábil, que já é ali um ponto de confiança, né? Um elo de confiança, né? Eu sempre digo que o contador, né, é a porta de entrada do empreendedorismo, né? É a primeira pessoa que alguém que vai abrir uma empresa vai procurar. E aí você tendo a oportunidade de oferecer para ele uma gestão especializada, né, dar esse suporte a ele, faz uma conexão muito grande. E aí surgiu essa situação da terceirização. Não se falava tanto nisso como agora vem se falando aqui no Brasil, principalmente, né, do BPO financeiro. Cada dia mais a gente vê empresas novas surgindo para tratar desse tema, porque realmente o contador percebeu que ele pode, né, fazer isso. Hoje tem muita facilidade para conseguir prestar esse serviço e há uma carência, uma demanda reprimida no mercado e isso tem despertado muito interesse. Tem uma pesquisa recente aqui no Brasil, né, que aponta que mais de 70% dos pequenos e médios empresários eles já gostariam que o contador pudesse dar um suporte na gestão financeira da sua empresa. Então, quando a gente une esses dois pontos, acaba que as coisas acontecem, né? Então, o contador conseguindo se empoderar para fazer realmente o trabalho dele, ao mesmo tempo o empresário recebendo a informação necessária para gerir a empresa dele. Então, faz muito sentido. Olhando, em Portugal, isso não é muito comum ainda, como se estivéssemos lá no seu começo, há 5 anos, né? Quando você começou, não era comum. Aliás, BPO até é um termo comum, mas mais utilizado por grandes empresas. As grandes corporações terceirizam seus processos com outras empresas, mas isso não é muito comum ainda em pequenas empresas e muito menos nos escritórios ou nos gabinetes de contabilidade que fazem o trabalho tradicional de cálculo de impostos e cumprimento das obrigações tributárias e trabalhistas junto à segurança social, junto aos órgãos públicos aí. E você disse aí uma coisa que foi muito importante, que no começo realmente é difícil, mas hoje você já começa a ter resultados práticos disso. Realmente, como é que era a sua vida antes de oferecer esse serviço como escritório de contabilidade? Como é que é a sua vida agora? O que mudou? Legal, boa pergunta. A gente aqui no Brasil, bem nessa época, a gente está falando entre 2013 e 2014, começou a surgir o universo da contabilidade digital. Eu não sei como é isso hoje em Portugal, mas aqui realmente remexeu o mercado brasileiro, aspecto de empresas contábeis oferecendo a contabilidade por um preço muito menor. Isso assustou muitos empresários aqui, ao mesmo tempo que mexeu a estrutura de muitas empresas contábeis, pensando que, poxa, então se tem algo mais em conta, algo mais enxuto, né, um serviço com escopo menor, mas que tem atraído muitos clientes, eu então tenho que me posicionar no mercado. E foi o que a gente acabou fazendo. Eu falei, olha, não vou entrar na estrutura de uma contabilidade online a preço baixo, eu quero me diferenciar por qualidade de serviço. Então, a gente procurou realmente esse advento para poder criar um diferencial para o nosso cliente. A gente passou a ter um olhar realmente para outros negócios, até mesmo fora do Brasil, que bem se posicionavam com relação a esses serviços, e a gente percebeu que essa conexão entre o financeiro e a contabilidade era muito importante. Por quê? Porque senão eu ficava basicamente entregando aquilo, né, o BPO de RH, né, fazendo o BPO lá das informações de folha de pagamento, processamento de obrigações. Do outro lado, o aspecto fiscal, entrega de obrigações tributárias, e isso tudo não agrega esse valor ao cliente, de modo que eu precisava realmente fazer um trabalho mais voltado para algo de consultoria. Ao mesmo tempo, né, precisava então das informações do cliente. Então, vendo todo esse aspecto, a gente procurou buscar essas tecnologias, a gente procurou trazer esses processos para dentro do negócio, preparar pessoas
E a partir do momento que a gente começou a fazer com 1, com 2, com 3 clientes, isso não parou de evoluir. Ao mesmo tempo que os negócios digitais, que as empresas de tecnologia, a gente está falando aí de e-commerce, a gente está falando de serviços, negócios na internet, isso está numa expansão no mundo inteiro cada vez mais. E são empresas que as estruturas são muito enxutas. Então, são empresários que muitas vezes eles trabalham em home office, são empresários que não têm uma estrutura física do modo que a gente hoje, ou pelo menos que a gente entendia, né, a necessidade. E você terceirizar esses processos para eles fazem muito sentido, justamente porque eles não precisam ter essa estrutura. Eles podem contar com empresas que estão fora do seu negócio, ao mesmo tempo dentro de uma cultura de negócio, porque a gente se preocupa muito com isso também, inserir-se dentro do negócio do cliente, e aí sim a gente conseguir fazer essa conexão necessária para que ele possa fazer o faturamento, para que ele possa levar as questões ali da gestão em si, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária e tal, e tudo isso conectado com o serviço contábil. O que acontece? Quando a gente faz essa conexão, para o contador, essa informação também ela passa a ser mais enxuta, esse processo passa a ser mais otimizado. Então, eu tinha um problema muito sério antes, que era o custo de se produzir a contabilidade. Então, aquele método que a gente conhece, né, Luca Pacioli, débito e crédito, né, os lançamentos em partidas dobradas, me tomava muito tempo e o custo de mão de obra para manter a minha equipe, que é uma equipe qualificada, era alto. Quando eu passei a ter esse processo feito pelo financeiro, ou seja, trabalhar isso dentro de um software de gestão, produzir essas informações financeiras tornou-se mais barato e tornou-se muito mais rápida. Eu estou trabalhando ali num dia a dia com o cliente, então é muito mais fácil de acertar, é muito mais fácil de corrigir problemas, né? Porque a contabilidade sempre trabalhou no passado, né? Sempre com aquele olhar para trás, né? Eu sempre brinco que sempre olhando pelo retrovisor. E eu passei, então, a olhar pelo para-brisa, olhar para frente, né? Então, essa junção acabou otimizando muito os dois processos, para a gente produzir contabilidade mais rápido, para eu enxugar realmente o meu custo e para poder se adequar ao mercado também, porque se eu não fizesse isso, obviamente que eu não ia conseguir ter preços e valores que pudessem ser competitivos, porque tudo há limite, né? Se eu quero me diferenciar, tem mais barato, tem, mas até quanto que o mercado está disponível a pagar. Ao mesmo tempo, ganhar escalabilidade, que é super importante hoje você conseguir atender mais clientes com menos. E foi isso que a gente passou a fazer. Então, eu não me limitei ao meu mercado, fez com que eu saísse de ser um contador local, atendesse as pessoas da minha imediação, da minha região, e poder atender empresas de outros estados no Brasil. Então, a gente tem clientes de vários lugares no estado, no Brasil inteiro, justamente porque a gente passou a ter esse aparato tecnológico e fazer esse processo de uma forma digital que pudesse atender cada vez mais e mais empresas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se me permitem. Leandro, eu estou com um sentimento quase... Vocês conhecem o filme que é o Back to the Future, okay? Que é estou indo ao futuro, okay? Ao futuro comparando com Portugal. E eu gostaria de fazer um exercício e pedir essa lembrança, que é o seguinte. Nós em Portugal, okay? E eu apontei aqui algumas notas, que é não tem tempo, não sabe, não gosta. Eu adicionava que também tem medo, não é? Ou tem receio do futuro. Okay? E que este receio às vezes tem a ver com coisas que nós sentimos ou coisas que o mercado nos impõe. E eu gostaria de, se me permitissem, quase voltar, não sei se são 5 anos, 7 anos, 8 anos atrás no Brasil e pensar que é o momento onde eventualmente podemos estar aqui no nosso país, no sentido de fazer como é que foram esses primeiros tempos e de percepcionar como é que foram esses primeiros passos. E estou a dizer isto porque o Brasil, aquilo que se nota nestas matérias é que, por também uma obrigação de mercado, que é um mercado, do ponto de vista contabilístico, é muito complexo, okay? E, por outro lado, tem uma dimensão muito maior, okay? Basta olhar para a dimensão dos países. Como é que foi este início, Leandro? Isto um bocadinho quase para que as pessoas que estão neste momento depois em Portugal consigam entender como é que foram os vossos primeiros passos, okay? Isto no sentido de dizer assim, olha, nós estamos nesses primeiros passos porque estamos a sentir agora o push, mas não ainda uma pressão, digamos, quase da vida ou morte, okay? Porque aquilo que eu estava entendendo aí do seu discurso é que chega-se a um momento que diz assim, a coisa já é tão grave que é da vida ou morte, porque posso perder até a minha base de clientes se eu não mudar. Okay? Pode contar um bocadinho esse exercício quase de história? Leandro, e complementando, aproveita e me diz o seguinte, antes desse processo, seu escritório trabalhava com documentos físicos ainda? Junta as duas perguntas aí. Tá bom. A gente era um escritório tradicional. Apesar de, assim, quando eu iniciei, eu já iniciei novo, digamos assim, na contabilidade, eu não sou escritório que está há muito tempo no mercado. Então, quando eu já abri a empresa contábil, eu já abri com esse olhar de querer fazer diferente, de querer trazer a tecnologia e tal. Mas, assim, entre você querer e entre você colocar em prática, há um abismo muito grande. E o grande desafio era a própria postura do empresário, que não estava habituado em trabalhar dessa forma. Então, quando eu iniciei, a gente até já tinha, né, algumas tecnologias para poder realmente receber documentos, para receber as informações e tal, de forma digital, mas isso não acontecia na prática.
E, ao mesmo tempo, um mercado, como diz bem o João, extremamente difícil, né? O mercado contábil no Brasil, nessa época, enfim, de lá para cá, eu acredito que não mudou muito com relação a isso, a competitividade muito grande. Tanto é que eu sempre comento, né? Hoje, por exemplo, tem serviços contábeis no Brasil que são mais baratos do que uma assinatura de Netflix, né? Então, quer dizer, isso é super desafiador, né? Como então você se posicionar no mercado como esse? Então, há empresários e há empresários, há empresas que realmente estão buscando algo diferente. Não são para todos esse modelo de serviço contábil. Então, há uma demanda muito grande. Mas o começo foi muito difícil com relação a isso. Nós, como qualquer empresa que começa, a grande preocupação é equilibrar suas despesas, pagar suas contas e manter o seu negócio em dia. Então, eu não tinha filtro de clientes, trazia qualquer tipo de negócio, né? Qualquer tipo de empresa que me procurasse, eu estava fechando contrato. E logo mais eu fui perceber que se eu quisesse trabalhar com empresas mais focadas nesse digital, eu precisava, então, ter um foco de quem seria o meu cliente. Agora, é um desafio muito grande, né? A gente fala, quem é esse cliente? Quem é essa pessoa que eu vou trabalhar? Então, esse desafio todo acaba que a gente teve que procurar durante todos esses anos, então, o perfil ideal de clientes para trabalhar. Então, hoje, eu tenho uma posição seguinte, as empresas das quais a gente oferece esse serviço não são necessariamente empresas que estão começando, empresas que estão abrindo, esse empresário, né? Meu foco não é nem na empresa, no empresário, a gente, é na pessoa em si, são pessoas que estão dispostas a dar o segundo passo. São pessoas que, de repente, já perceberam que o mercado é muito difícil e que eu preciso me adequar também a essa postura de estar digital, evoluir a minha empresa na gestão como um todo, e por isso eu preciso de bons profissionais para trabalhar junto comigo. E isso tem acontecido, a gente tem percebido cada vez mais essa percepção do brasileiro, essa percepção do empresário realmente para poder iniciar o negócio. No início, eu não tinha... a gente começou a embrionar isso dentro da empresa contábil. E aí já foi um grande desafio, porque eu não tinha profissional pronto para poder executar esse serviço. Então, eu tive que pegar um profissional, por exemplo, da área contábil e iniciar com ele junto com uma empresa. E aí gera uma confusão como um todo, né? Porque o serviço contábil e o serviço financeiro, ele tem uma distância em si, são procedimentos diferentes, então gerou-se muita resistência. Tive, então, que procurar pessoas especializadas, estabelecer uma formação interna, mapeamento dos processos, para a gente poder profissionalizar isso, né? Mas é aquilo que eu falei, ao mesmo tempo, as empresas de tecnologia aqui nos ajudaram muito com relação a esse aspecto, em termos de facilidade nesses processos. O envio de documentos, né, e tal. Isso acabou facilitando muito mais para a gente. O que eu digo é o seguinte, às vezes a gente imagina que vai gerar uma certa resistência no envio de um documento num formato digital. Mas a gente tem que sempre olhar o resultado, o que se busca, né? E aí, quando eu tenho essa noção do que eu vou ter de informação, qual vai ser o resultado que isso vai gerar, porque para a empresa só tem um único resultado, que é o resultado financeiro. Então, para o empresário, o que importa para ele é ter mais dinheiro no bolso, realmente ele ter um resultado positivo, porque o lucro é o sangue de qualquer negócio. Então, se eu conseguir demonstrar isso para ele, é o que a gente tem procurado fazer, que com esse aparato de informações ele vai conseguir ter mais resultado, acaba que ele passa a ter um convencimento de que sim, ele precisa se adequar a esses processos para a gente conseguir gerar essas informações. Então, ao longo desses anos, a gente veio trabalhando isso muito. Chegou num tempo que, quando a gente passou a se posicionar, porque aí também passa por uma questão de posicionamento, às vezes, eu não enxergava isso, obviamente, que lá atrás, hoje eu enxergo isso de uma forma muito clara, mas a gente às vezes acha que só existe aquele mercado do qual nós trabalhamos, a gente acha que só existe aqueles clientes da quais nós prestamos serviços há 20, 30 anos, de repente, numa empresa contábil, mas o mercado é muito maior do que tudo isso, e existe uma carência reprimida por várias empresas que querem informações, que querem um trabalho assim. E foi o que a gente passou a se posicionar, e isso começou a atrair pessoas, atrair clientes que estavam conectados com aquela mesma proposta que nós tínhamos. Para mim isso ficou muito claro, João, quando eu olhei essas contabilidades digitais, que aparentemente era impossível isso dar certo, né? Para quem olhasse, falar, poxa, mas no mercado totalmente tradicional, como pode? E esses camaradas cada vez tendo mais e mais e mais clientes, né? Então eu falei, poxa, se eles podem, existe uma demanda, então eu também posso seguir nesse mesmo caminho. Se a gente olhar os bancos, né, isso tem acontecido aqui no Brasil agora, banco, né, instituição bancária sempre foi algo extremamente tradicional, é um relacionamento entre o banco e o cliente. Mas hoje as fintechs, os bancos digitais, estão tomando o mercado de uma forma absurda, né? Então a gente está cada vez mais entende que as pessoas estão aderindo a processos tecnológicos, as empresas estão se digitalizando, e aí, poxa, quando olha para o mercado, como está meu contador? Ainda no papel, ainda no tradicional, ainda no carimbo, né? Ou meu contador ele já está antenado com toda essa tecnologia. E hoje eu recebo muitas empresas que aí você pergunta, por que você está substituindo o seu profissional contábil, contabilista?
Porque meu computador não se atualizou. Porque eu tenho uma dificuldade de mandar documentos, pois tem informações que eu não preciso compartilhar. Quando a gente fala o envio de documentos, hoje você consegue gerar integrações de informações de uma forma muito fácil com o próprio banco, né? Você consegue conectar a instituição financeira junto ao teu sistema sem precisar mandar o extrato. Eu sempre brinco, né? Mandar aquele extrato, pegar a reguinha, ficar lançando lá no olho, né, e tal, com chances de erro, processos bem mais difíceis e tal, né? Então, assim, a gente aboliu a reguinha para poder fazer esse lançamento e a gente passou a trabalhar com dados integrados, que isso fica muito mais fácil de fazer. E se é uma empresa tecnológica, ela gera essas informações. Por que eu vou então falar, amigo, imprima seus documentos e me mande para lançar? Não faz sentido nenhum. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais empresas digitais, negócios dessa forma, e uma carência, então, do mercado se o computador ainda é tradicional, né? Ele está na base do carimbo. Então, esse diferencial realmente nos fez atrair cada vez mais empresas, e eu entendo que isso é no mundo todo, porque hoje a gente tem aí 2 bilhões de pessoas conectadas na internet, há um vazio aí entre 4 bilhões de pessoas, então, quer dizer, cada vez mais e mais e mais a gente vai ver negócios e pessoas estando conectadas à internet. A gente precisa se adaptar a isso é fato. Oh, 2 perguntas. Uma para o João. João, em Portugal, reguinha chama reguinha mesmo? Também chama reguinha, sim. Essa pergunta eu não podia deixar de fazer, porque terceirização, o nome lá não é esse, né? É externalização. Mas eu acho que o pessoal compreendeu o conceito, né? Eliandro, e nesse momento agora que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia, eu queria fazer um paralelo. Se você tivesse há 6 anos atrás lá com sua empresa ainda tramitando documentos em papel e hoje, qual que seria a diferença? Puxa, é um desafio, né, Roberto? A gente está 83 dias hoje, 100% remoto, né? Eu vim agora pela manhã aqui para o escritório para poder gravar e tal, a internet tem mais qualidade do que em casa, mas a gente está 83 dias trabalhando remotamente. Então, a equipe 100% remoto, imagino que isso não seria possível se a gente não tivesse essa estrutura de continuar atendendo os clientes, trabalhando normalmente. Até tenho comentado que a gente tem trabalhado mais, né, porque a gente sai da cama já atendendo o cliente, né, já está ali no celular e tal, então a gente produz mais nesse tempo, e acaba que se eu não tivesse essa estrutura, eu não sei, eu tenho conversado com vários colegas aqui no Brasil que estão tendo um desafio muito grande, né, com relação a isso, que entraram no lockdown, né, paralisaram e não podem ir para o escritório, e se não fosse a prorrogação das obrigações, porque muitas obrigações aqui passaram a ser prorrogadas, teriam realmente uma situação muito complicada nas suas empresas, porque não teriam como atender os seus clientes. E mesmo assim, estão tendo uma dificuldade imensa de cumprir esses prazos aí. Então, é muito desafiador essa situação toda. Acredito que sim, sem dúvida, todo esse processo, essa transformação, acabou ajudando e muito para a gente poder hoje, mesmo não estando fisicamente, né, no local, junto com as pessoas, a gente conseguiu organizar, porque são vários aspectos, né? Quando a gente fala de processo, não é só o documento em si, é a comunicação que tem que estar muito bem alinhada, é totalmente diferente quando a gente está no digital, porque imagine que eu não estou olhando as pessoas que estão trabalhando comigo, cada um está na sua casa, né? O escritório passou a ser a sua residência. E aí, como que eu vou monitorar, como que eu vou controlar essas pessoas? Eu preciso de processos, então eu preciso saber que elas estão produzindo. A gente passa a ter um olhar não quantitativo, mas qualitativo para o que está acontecendo. E isso precisa de processos organizados. Quando a gente fala também disso, quando vai para o lado documental, é aquilo que eu falei, trabalhar de forma integrada, né? Poder gerar essa conexão, não depender do cliente me mandar isso de forma física. Passa também por um aspecto educacional, a ponto de que eu também preciso, então, ensinar o meu cliente a trabalhar nesse formato, né? Como digitalizar as informações, como que ele tem que encaminhar, e aí vem todo um processo de implantação, de implementação que tem que ser acompanhado. Então, quando a gente fala aspecto comercial, porque, enfim, como que eu estou vendendo, né? Como que eu continuo ainda gerando negócios? É diariamente trabalhando assim, como a gente está aqui conversando, né? Então, para mim é muito familiar isso aqui, porque a gente trabalha dessa forma hoje. E como fazer consultoria? Também, dessa forma. Né? A gente podendo hoje, claro, gerando as informações por meio de dashboards, relatórios integrados e tal, mas é preciso um olhar técnico. E a gente marcar reuniões e conversar com o cliente nesse formato. Para mim, eu percebo que isso está sendo... tudo se potencializou com a pandemia, coisas ruins, mas também coisas boas, no sentido de que as pessoas estão percebendo que, poxa, é possível trabalhar dessa forma, é possível, né, acontecer, continuar a minha empresa trabalhando no digital. Então, para a gente já vinha se adaptando a isso, mas para quem não estava adaptado, eu percebi que isso acabou abrindo as portas e a possibilidade, inclusive, de vários negócios que, mesmo com a crise, estão crescendo. E no aspecto financeiro, Roberto, tem mais uma situação. Se hoje eu tivesse naquele formato lá de trás, antigo, também trabalhando para empresas tradicionais, eu teria um sério problema hoje de fonte de receita. Né? Eu teria um sério problema também de manter o meu negócio, porque
a gente hoje tem uma base de clientes, grande parte de clientes são negócios também digitais, e que, claro, todos foram afetados, mas não como empresas que tiveram as atividades paralisadas, os negócios fechados, os negócios de rua fechados. Então, hoje estão trabalhando na internet e continuam gerando receita, continuam nos pagando também em razão disso. Deixa-me fazer uma questão sobre isso, okay? Só para fazer o wrap-up de um ponto que eu considero extremamente importante. Eu entendi das tuas palavras que uma situação que antes era um diferencial, digamos, entre empresas, neste momento é uma questão de sobrevivência. Esta questão da preparação, já nem lhe chamo de transformação digital, mas do trabalho realmente digital. Okay? Queria que me esclarecesses um pouco melhor sobre isso. E, ao mesmo tempo, colocar uma questão de todo aquele histórico que foste referindo, nomeadamente a parte de processo e software. No seguinte, se voltasses ao início da tua empresa, quando a criasses, qual era a coisa mais importante e que sugerias, digamos, às empresas de contabilidade que estão a começar este caminho? O que é que seria mais importante para eles? É o conhecimento? É o software? São os processos? São as pessoas? O que é que tu considerarias em tudo aquilo que tu falaste como os pontos mais relevantes, okay, que nos permita a nós percepcionar aqui um caminho e percebermos que existe um caminho de sucesso, vamos assim dizer? Maravilha. Hoje, como você comentou, né, para mim, sem dúvida, é uma questão de sobrevivência do negócio e a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então, a gente está num momento que é difícil você prever algo, né? A gente está vendo que, ao mesmo tempo, há uma esperança de tudo voltar ao normal, mas o que seria esse normal? Então, as pessoas já falam do novo normal, né, de como a gente vai ter que sobreviver a tudo isso. Então, assim, negócios não podem esperar isso, né? Isso é fato. A gente não pode esperar. Esperar o quê, né? A gente precisa realmente se posicionar hoje para poder gerar essa transformação. E uma das coisas que, inicialmente, a gente procurou fazer, e eu acho muito assertivo, a gente não pode tratar todos os clientes de uma forma igual, principalmente nesse começo. Se eu tenho empresas diferentes, eu tenho negócios diferentes na minha base. Então, a primeira coisa que eu hoje inicio, eu sou consultor para vários negócios contábeis aqui no Brasil, várias empresas contábeis também, e consultam para realmente a gente fazer esse trabalho de transformação. E uma das primeiras coisas que a gente faz é esse olhar para dentro do negócio, olhar a base de clientes. Quem são os meus clientes? Porque se eu tenho clientes já digitais, por que eu vou pedir para ele documentos em papel? Se eu tenho clientes que estão no papel, né, eu vou ter uma dificuldade para implementar o digital. Então, eu preciso gerar esse filtro, né? E eu preciso começar a trabalhar com essas empresas que já estão no digital, de uma forma digital também. E aí vem muito a questão desse lado pessoal, desse lado do processo, que é muito importante. Não é só tecnologia, né? A tecnologia, ela está aí, ela está pronta, as empresas preparadas para nos ajudar, mas eu preciso muito de processo e eu preciso muito de pessoas, né? Eu sempre defino um tripé: produto, processo e pessoas, né? E aí, dentro do aspecto do processo, é muito importante que eu mude esse processo, eu mude a forma de tratar essas empresas que já estão nesse contexto digital. E que, ao mesmo tempo, eu prepare também, dentro da minha empresa contábil, um time, uma equipe, uma pessoa específica para cuidar dessas empresas nesse formato. E aí eu começo a gerar uma transformação que, claro, como toda, não é da noite para o dia. Isso leva tempo. Mas é fundamental que a gente inicie isso o quanto antes. Por quê? Porque a velocidade realmente de toda essa transformação é muito grande. Esse impacto aí realmente está acuando as empresas que precisam realmente gerar essa mudança. Aquele que de repente era tradicional e estava tudo muito bem, obrigado, né, como a gente disse, quer dizer, estava tudo tranquilo, agora estão se vendo realmente no momento de ter que gerar essa transformação da noite para o dia. Então, eu preciso primeiramente olhar quem são os meus clientes que já estão adaptados a isso e que de repente essa transformação vai ser mais rápida. E no segundo momento eu começar a trabalhar. Porque aí também tem uma outra questão. Vai chegar no momento, como a gente chegou, que eu olhei minha base de clientes e falei, poxa, mas tem clientes aqui que não vão se adaptar. Ou pode até se adaptar, mas isso vai levar muito tempo. Então, qual é a posição da minha empresa? Qual é a posição do meu negócio? Qual é o meu foco? Então, eu tive que passar a ter esse olhar para dentro e perceber que realmente tinha clientes que não estavam adaptados ao meu contexto de negócio e eu precisava, sim, fazer a demissão de alguns clientes à medida que clientes que estavam no contexto de negócio que eu estava trabalhando entrassem. Então, é colocar um filtro na porta para que a gente pudesse trazer empresas mais dentro do contexto e as empresas não adaptadas saíssem da empresa, para que eu pudesse fazer essa transformação. Porque tudo se resume em pessoas, né? E cada um está no seu momento, e cada um está no seu estágio, e por aí vai. Então, se eu tenho uma posição, eu tenho um escopo definido. Quando eu falo produto, é ter um escopo, né? A definição exata do que eu vou prestar de serviço ao meu cliente. E aí isso também já gera um filtro. A tecnologia, a forma com que eu vou prestar esse serviço, isso também vai passar a gerar um outro filtro. Então, assim, eu tenho que ter esse posicionamento de negócio em si. Obviamente que eu não vou poder tratar todos num certo momento, e eu vou ter que criar uma padronização para tudo isso. Mas, no primeiro momento, eu tenho que tratar de forma diferenciada, justamente para que, poxa, se eu quero transformar, a transformação depende de pessoas.
e aí eu preciso ter as pessoas conectadas ao meu negócio. Eu vejo muito isso, né? As pessoas criam os melhores processos dentro de suas empresas contábeis e continuam com os mesmos problemas que tinham antes. Poxa, mapeei os processos, desenhei todas as etapas e eu tenho dificuldade mesmo assim. Porque talvez esqueceu de pensar que para executar os processos eu preciso de pessoas. E as pessoas, isso vem do meu time, então eu preciso dentro da minha empresa ter pessoas preparadas a essa aderência. E aí já volto também falando que a gente também teve que mudar internamente, porque hoje a gente trabalha muito com essa geração Y, né? essa turma aí que está muito antenada com a tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente precisou equilibrar, porque precisava de mão de obra técnica e profissional, então a gente teve que gerar esse equilíbrio, já foi um desafio. Do ponto de vista do cliente, que também ali são pessoas que a gente está tratando, eu também tive que procurar entender quem são esses meus clientes. Então a transformação ela passa por todas essas etapas, mas é importante que a gente coloque a mão na massa, coloque papel e caneta, faça toda essa estratégia o quanto antes para a gente começar a gerar essa transformação. E passa, e sempre que a gente for pensar nisso, essa integração de informações, ela acaba sendo essencial. Então eu não consigo enxergar hoje como seria se eu não tivesse a integração financeiro-contabilidade. Seria um grande desafio. Então, o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro hoje? As empresas contábeis já perceberam isso, que precisam, começaram a surgir empresas que estão fazendo parceria com outros negócios contábeis que não se transformaram, para que essas empresas contábeis, com essa parceria, essas empresas possam fazer o financeiro para a base de clientes desses contabilistas. Justamente para que eles possam, então, ter um ganho aí de produtividade, ao mesmo tempo uma entrega melhor e por aí vai. Então, eu entendo que é muito importante esse olhar aí, com esse passo a passo, pelo menos foi o que a gente conseguiu enxergar, e tem enxergado que tem dado muito certo também com outros escritórios que estão iniciando nesse trabalho. Os escritórios que iniciam, Leandro, eles têm muito receio desses pontos todos que você colocou, né? Mas minha base de clientes não vai aceitar, como é que eu vou fazer a transformação do meio físico para o digital? Os meus colaboradores, né, os meus funcionários também vão ter essa resistência. Às vezes o próprio dono do escritório tem a resistência também. Como é que você supera isso? Você faz essa consultoria para outros escritórios aí no Brasil, né? Já foi até procurado por escritórios portugueses, isso é um dado importante também, porque muita gente pensa assim, em Portugal não vai chegar nunca, é muito diferente. Não, o Eliano já está sendo procurado para fazer consultoria de implantação de BPO financeiro digital em escritórios portugueses, ou seja, você aí que está em Portugal, que está pensando assim, isso nunca vai chegar aqui, esqueça, vai chegar. Talvez numa velocidade até maior, porque o aprendizado, a curva de aprendizado agora é menor e a demanda vai ser maior, né? A pressão do isolamento social agora é muito grande com relação à prestação de serviço em meio digital. Então, para esse pessoal que está começando, que está cheio de receios com relação aos clientes, aos colaboradores e aos próprios sócios, o que você tem a dizer? O que você recomenda? Maravilha. O maior desafio de tudo isso, Roberto, que eu vejo é a mentalidade da liderança, é a mentalidade do dono do negócio. Quando ele realmente tem essa resistência de mudança, quando ele realmente tem a dificuldade de enxergar isso como algo positivo para sua empresa, isso torna-se um grande problema. Porque, independentemente de qualquer situação, se de repente eu vou fazer isso ou não vou fazer isso, a gente tem que estar sempre com um olhar atento às mudanças que o mercado, né, estão proporcionando. Eu vejo a seguinte oportunidade. Quando eu iniciei, a gente não tinha referências. Então, isso se tornava muito difícil, porque quando a gente não tem uma referência, você acaba sendo a sua própria referência. Qual era a minha referência? Do lado contábil. As empresas tradicionais, e depois começou, então, a surgir os negócios online. Então, ali começou uma referência. Mas eu queria encontrar a minha personalidade de negócio. Então, para mim, acabou sendo um desafio. Do lado da terceirização, ou do lado do BPO financeiro em si, também acabou se tornando uma dificuldade, porque as referências eram de empresas que faziam isso no modelo tradicional. O que é o modelo tradicional? Eu tenho uma empresa e eu preciso colocar alguém para fazer o meu financeiro, eu aloco uma mão de obra dentro da minha empresa terceirizada para fazer isso. Isso acontece até hoje no Brasil. Muito tradicional com empresas grandes. Então, eu também não tinha referência, porque esse modelo que a gente está fazendo é digital. Então, mas se não fosse a minha vontade, a minha força de vontade como líder do negócio, para eu poder realmente também mostrar para o meu time, mostrar para as pessoas que estavam junto comigo que existiam outras possibilidades, e aí fui buscar negócios fora, fui buscar referências na Austrália, porque a gente sabe que é um mercado também que teve toda uma transformação, fui buscar referência na China, que inclusive é referência até hoje, com toda a transformação em negócios financeiros no mundo. Ontem ainda a gente viu aqui no Brasil sendo lançado a questão
do WhatsApp, a plataforma agora onde as pessoas podem efetuar vendas, enfim. Então, a gente está vendo uma transformação financeira muito grande no mundo. Então, eu fui olhar para fora para ver o que estava acontecendo. E eu vi que o caminho era esse, né? Eu falei, poxa, por que eu vou então ficar na contramão do negócio? E o que me fez mais ainda ter certeza era o meu cliente começando a demandar algo desse porte. Ele mesmo, ou quando chegando, já falando que, olha, eu vim para você porque eu gostei do teu posicionamento mais digital, mais tecnológico. Então, poxa, tem cliente para isso. Mas se não passasse por mim tudo isso, essa vontade de querer fazer, isso não teria, obviamente, acontecido. Então, é muito importante que você fala uma frase sempre, né, que tem muita gente disposta a mudar, mas nem todo mundo está disposto a mudanças, né? Então, qualquer líder de negócio hoje, nesse contexto, e assim, potencializou isso com uma pandemia, quem não está disposto a mudar, realmente a gerar qualquer tipo de transformação, está fadado a fechar sua empresa, está fadado a não ter a continuidade do seu negócio. É uma mutação constante para acompanhar o mercado. Por que as outras empresas, os nossos clientes, é só olhar para a nossa base e ver como essas empresas hoje estão se transformando, como os nossos clientes estão buscando. Por que o profissional contábil tem que ficar ainda na idade da pedra, né? Por que ele não pode mudar e não pode transformar? Já fizemos isso, inclusive em Portugal, tenho certeza disso, que passou-se por tantas mudanças até hoje no negócio, então a gente está frente a outras mudanças. Agora, a gente tem as referências, né? Aqui é uma oportunidade, até como nós, como referência, como você bem disse, já tem empresas portuguesas procurando realmente isso, justamente porque estão vendo esse contexto de mudança. Então é importante a gente olhar as referências que hoje tem no mercado e começar a se adaptar. E claro, se eu mudo antes, se eu me adapto antes, eu tenho a oportunidade de se tornar referência no meu mercado. Eu acho que é isso que é mais importante, a gente tentar sair antes, porque hoje mudou muito, né? Não é o grande negócio, né? Que realmente vai acabar tendo um bom posicionamento. Hoje a gente nivelou muito isso. Então, o pequeno que se posiciona bem e se posiciona antes, ele tem uma oportunidade de ser grande e de se tornar uma referência no mercado. Então, tá aí as empresas de garagem, né? Apple e tantas outras empresas que a gente sabe que são referências que surgiram aí dentro de pequenas garagens, dentro de pequenos negócios e que porque se posicionaram muito bem. É uma oportunidade, então, dos contabilistas aí portugueses também ter um olhar para isso e se posicionar bem no mercado e tentar sair antes. Bom, e aí? O que você pensa disso tudo? Estou a assimilar as coisas porque é como a Eliane estava a dizer, isto de nós fazermos todos a mudança, que aí falar para os outros é a parte fácil, mudarmos nós próprios é a parte mais complexa. E eu também costumo dizer que também os processos sem pessoas também não funcionam. Isto é como uma fábrica automatizada, não é? Se não tiver alguém tomando conta ou tomando conta das exceções, que hão de existir variadíssimas, também não funciona. Eu pegando nestes assuntos que fomos falando, Eliane, fazendo aqui uma pergunta que há pouco tanto senti, não é? Foi construindo um negócio à base de processos e diria com coisas rotinadas, ok? Mas por outro lado estamos num mercado e até por causa das gerações que existem atualmente, são gerações que gostam das coisas customizadas. Como é que vocês fazem este mix, não é? Conhecendo também o cliente, temos também de ter a adaptação ao cliente, que de um lado temos que nos adaptar ao cliente e percepcionar as coisas customizadas, do outro lado temos que ter processos para inclusive atingir preços que sejam adequados ao mercado, não é? Porque existe a pressão também relativamente a isso, e a diferença entre o artesanato e a parte industrial, não é? Que parece também um pouco como às vezes alguma da contabilidade é feita, porque é muito artesanal no sentido de faz-se o trabalho, mas demora mais tempo e àquela maneira, e cada cliente tem a sua maneira. Como é que é isto para vocês e como é que foi este caminho? Maravilha, boa pergunta, João. Ótimo, porque a gente percebe isso, e realmente a gente fazer essa adaptação a cada empresa, a cada negócio, isso vai perdendo a escalabilidade, perde padronização, eu preciso de cada vez mais pessoas para poder atender essas empresas, então isso acaba gerando um desafio. O que a gente fez? Para a gente poder, claro, se sintonizar com cada cliente, eu tive que entender quem eram os meus clientes, eu tive que entender a necessidade deles. E a partir de eu entender essa necessidade do meu cliente, eu pude então formular um escopo de trabalho, eu pude avaliar qual era um perfil de serviço que fazia sentido para atender uma massa de clientes. E com isso, a gente pôde criar, então, planos com um escopo de trabalho definido, né? Ou seja, o que eu vou entregar para essas empresas e pensando isso numa estratégia de crescimento do negócio. Então, a gente tem planos hoje mais simplificados para empresas que, de repente, estão entrando nesse estágio inicial. Antes do BPO financeiro em si, só para você ter uma ideia, a gente acaba fazendo um trabalho hoje que é o seguinte: todas as empresas que a gente atende, nós produzimos a contabilidade com software de gestão financeira.
Então, ao invés de eu lançar as informações dentro lá do meu sistema contábil, débito e crédito, eu primeiro produzo um sistema de gestão financeira. Isso a gente chama de contabilidade com a gestão financeira integrada. Por quê? Porque esses softwares, eles são integrados, eu consigo dar um acesso ao meu cliente, muitos deles são possíveis de emitir as faturas ali por ele, então facilita, tem um ponto de facilidade para o meu cliente também, e ele já consegue, então, conectar banco, né, conectar as informações financeiras, isso já se conecta comigo e fica mais fácil de eu gerar essas informações. Então, no primeiro estágio, a gente tem planos simplificados para atender empresas também que estão naquele primeiro momento, com serviços básicos, tradicionais, que a gente oferece, mas já com uma estrutura padrão. A gente sabe que depois de um tempo, e nós trabalhamos estrategicamente para educar esse cliente, para também gerar uma transformação na empresa dele, para a gente mudar de um estágio, de fazer um upsell, né? Migrar de um plano mais simplificado para um plano mais completo, que envolve mais as questões financeiras. Então a gente vem trabalhando justamente isso, mas também tem um plano pré-definido, padronizado para essas empresas. E depois, no último momento, a gente tem um plano onde envolve a questão da consultoria. Por quê? Não tenho como entregar a consultoria inicialmente para uma empresa desorganizada financeiramente, uma empresa que não tem processos, uma empresa que está iniciando no mercado, né? Então, esse apoio consultivo, apesar de que a consultoria em si, eu até digo que não é correto a gente falar que a gente faz um trabalho de consultoria, porque consultoria tem começo, e meio e fim, o que nós fazemos é uma assessoria financeira. Então, a gente vai pegar desde a ponta, né, desde o início, na hora de abrir empresa, na hora de ver a viabilidade do negócio, na hora de instruir o cliente realmente com até mesmo uma questão estratégica da empresa dele, porque às vezes o empresário, ele imagina que é só formalização e não é, né? A gente precisa realmente ter um olhar melhor, então hoje a gente tem serviço para isso também. Então, aquele serviço inicial para constituir a empresa, que talvez cobrava-se muito pouco, então eu consigo cobrar mais, porque eu ofereço um trabalho já inicial, melhor para ele, mas tudo dentro de um escopo pré-definido, para realmente a gente conseguir chegar no estágio master, vamos dizer assim, onde eu consiga fazer um trabalho de assessoria completa, onde eu consiga gerar os relatórios, gerar as informações. Então, há planos, mas tudo de forma estratégica, sintonizado com a necessidade dos clientes, para que eu possa... É aquela situação que eu comento. Eu trabalhei muitos anos numa grande corporação, na área de combustíveis aqui no Brasil. Fui para o exterior, inclusive fiz alguns treinamentos, porque é uma empresa que trabalha com franquias, e esse lado da franquia me ensinou muito disso. O que a gente faz hoje é como quando você vai no McDonald's e você chega lá e fala, olha, eu quero aquele Big Mac. Então já tem um padrão. Mas poderia uma batata a mais? Poderia, você vai pagar lá €1, enfim, eu não sei quanto custaria aí, mas vou pagar um pouquinho a mais, mas eu posso. Agora, se eu falar assim, eu quero colocar o bacon aqui nesse Big Mac. Não. O bacon agora é um outro sanduíche que custa tanto que eu vou te oferecer, mas que já tem as características prontas. É mais ou menos isso que a gente faz. Existe um menu de serviços contábeis que são oferecidos, o cliente escolhe. E já existe um padrão de entrega daquilo que ele escolheu, adaptado à empresa dele. Esse padrão alinha o serviço por parte do cliente e também alinha por parte da equipe, porque a equipe também sabe o que tem que entregar. O grande problema hoje é quando a gente não sabe o que tem que entregar e o cliente também não sabe o que ele quer. Porque quem está abrindo um negócio, ou quem já tem uma empresa há muito tempo, às vezes também não sabe o que quer. Como que eu vou conduzir um negócio para uma transformação se eu não sei nem eu onde que eu quero chegar e nem meu cliente sabe o que ele quer? Então eu preciso ter essa padronização, porque é a partir disso que a gente vai evoluindo e vai gerando transformação. E assim... Eliane, deixa-me pegar nesse ponto. Tu, nesse ponto, é uma coisa tão poderosa que eu vejo que tu, na verdade, além de estar a fazer a consultoria ou a assessoria, tu estás a ajudar ao crescimento das empresas. Exato. Esse é o objetivo. É a gente criar uma jornada, né? Criar uma jornada para cada cliente, uma jornada de transformação. É claro, vamos ser bem realistas. Nem todos vão entrar nessa jornada, nem todos vão querer seguir nesse caminho contigo. Alguns vão parar num plano inicial, num plano intermediário, alguns vão chegar lá naquele plano final, talvez vão demorar mais tempo, mas o importante é que a gente tenha isso definido, porque fica claro para o meu cliente o que ele quer, fica claro para a minha empresa o que eu tenho que gerar de transformação. O grande problema de eu não ter um padrão de entrega é que eu fico... Imagine, qual é a tecnologia que eu vou usar no meu negócio? Não sei, vou ficar o tempo todo pesquisando. Quais são as pessoas que eu tenho que ter no meu time? Não sei, porque eu também não sei o que eu tenho que entregar. Agora chegou um cliente novo. Poxa, é uma empresa assim, assado, vou ter que procurar no mercado um profissional que vai atender aquela empresa. Então, acaba ficando uma situação de apagar incêndio o tempo todo, porque você não sabe o que você quer. E quando a gente tem isso definido, isso também gera... o Roberto tem ensinado muito, tem falado muito sobre essa questão, até criou um material, não sei se você compartilhou isso com os portugueses aí, que é aquele último material que você produziu, Roberto, que você fala do custo de aquisição do cliente, da receita que você vai gerar ao longo do tempo de vida útil das empresas, né? Lifetime value. Então, a importância que você tem de você, com um único cliente, aumentar a receita que você pode potencializar dentro de cada empresa que está fechando contigo. Você não tem a necessidade de manter o mesmo valor inicial.
você entrega mais, ele te paga mais e você gera uma jornada de transformação na empresa. Então, isso fideliza mais o cliente, né? Porque sempre você vai estar tentando levar ele para um segundo passo, né? E esse passo entrega mais, esse passo gera mais receita para ele e gera mais receita para o teu negócio contábil também. A gente está traduzindo. O João, inclusive, traduziu esse material. Excelente material. Traduziu para o português de Portugal e a gente vai divulgar em breve aí em Portugal. Quer fazer pergunta, Rogério? Quero. Eu até levantei a mão virtual aqui e levantei a... Eliandro, é muito bacana essa parte dessa organização, definição de processos, e realmente isso é parte fundamental, concordo contigo, na organização e na estruturação de uma empresa. Agora, a minha pergunta é a seguinte: como que eu ajudo o meu cliente a fazer isso? Porque quando disseste, se eu não fizer isso, eu estou a apagar incêndio. E o que eu vejo muito nos clientes contabilistas, principalmente em momento de pandemia, se perdeu um pouco, porque não tinha os processos muito definidos. Então, qual que é o primeiro passo? O que você me sugere? Porque enquanto eles estiverem apagando incêndio, eles vão estar naquele ciclo trabalho, operação e não para trabalhar estratégico. Tá? Qual que é o seu sugestão para eu conseguir entrar e ajudar esses clientes a melhorar a sua operação? Isso é bem importante, porque a gente sempre tem aquele olhar para dentro do nosso negócio, né? Então, eu preparo o processo, treino meu time e, às vezes, esqueço de olhar para o cliente em si. E, às vezes, isso acaba não se adaptando. Então, é super importante, igual eu comentei, primeiro mapear quem são esses clientes que já estão com um processo melhor, que já estão com um processo, por exemplo, de enviar documento digitalmente, encaminham por e-mail, compartilham via Drive, enfim, já tem um processo digital. Empresas que talvez até utilizem ferramentas, softwares digitais que você possa integrar, que você possa receber essa informação de uma forma mais otimizada, né? E, ao mesmo tempo, poxa, se eu recebo a informação de uma forma mais otimizada, eu também deveria entregar para ele algo mais rápido, algo melhor, porque ele também já está me entregando isso de uma forma mais consistente, vamos dizer assim. Então, eu precisava ter um olhar melhor para essas empresas, eu preciso ter um olhar mais atento para elas, para adaptar alguns processos, adaptar algumas situações que vão facilitar essa entrega. Então, eu já consigo alocar, de repente, alguém da minha equipe, uma mão de obra, para poder tratar essas empresas de uma forma mais eficiente. Depois, eu vou ter um olhar para outras empresas que não estão mais adaptadas. E aí a gente passa por um processo de educação do negócio mesmo. Eu preciso realmente ter um olhar mais próximo, né? Eu preciso mapear quais são as dificuldades do meu cliente, quais são os problemas. Agora, é aquilo que eu comentei. Para isso, eu preciso também saber o que eu quero entregar, o que é o meu serviço, o que eu vou oferecer para ele. Porque senão também nós se perdemos. Daqui a pouco a gente está fazendo muito mais do que ele nos paga, inclusive, para fazer. Então tem que ter um equilíbrio financeiro nisso também, né? Porque quando a gente olha para toda essa transformação, a gente acaba querendo fazer muita coisa, mas às vezes a remuneração que a gente vai fazer, que vai receber por isso, não é consistente para manter isso. Então eu também tenho que ter esse olhar. Por isso a importância de criar planos e tal, padronizar. E aí, quando eu sei o que eu vou entregar, fica mais fácil da gente poder chamar esses clientes e fazer. Uma coisa que a gente procurou fazer aqui, que é, por exemplo, se produzir o financeiro do cliente e se aproximar com essas informações. Por quê? Por mais que eu não assuma a gestão financeira, mas eu produzir essas informações com uma eficiência melhor de tempo, porque aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil, o contador ele entrega a demonstração financeira uma vez por ano. E isso quando aparece. O Roberto sabe disso, que não é a realidade, né? Então, assim, a obrigação é de uma vez por ano aparecer um balanço, uma demonstração financeira para o pequeno e médio empresário. E vou ser sincero, grande maioria não sabem, nunca viram falar, e se entregar eles se assustam, né? A gente sempre brinca aqui porque o balanço, né, a demonstração financeira que é entregue, o empresário ele desconhece totalmente isso. Então, eu não sei como é isso em Portugal, mas se é feito também de uma forma anual, eu preciso começar a fazer isso, sei lá, semestral, trimestral, e na hora de entregar isso, não é simplesmente entregar pensando num foco fiscal, tributário, eu preciso pensar isso como agregar valor para o meu cliente. Chamar meu cliente para uma reunião, explicar as demonstrações, explicar por que aqueles números, de repente, estão distorcidos, porque talvez a informação que ele está mandando também esteja distorcida, como a gente pode melhorar esses dados, e aí realmente mostrar para ele a importância que essas informações hoje geram para o seu negócio. A tomada de decisão que pode ser feita em razão desses números. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente já tem um número absurdo de empresas que fecharam. Negócios que, em razão da crise, não vão abrir mais as suas empresas, né? Não vão, mesmo passando isso, simplesmente faliram. Então, assim, é em torno de 2.000 empresas todos os dias falindo no Brasil. São mais de 64 milhões de brasileiros hoje que não sabem lidar com dinheiro e estão endividados. Isso é 1/4 da população economicamente ativa do Brasil. É muita gente que não sabe lidar com dinheiro. Então, a gente vendo essa situação toda, a gente, poxa, tem uma necessidade muito grande por parte dessas pessoas de entenderem os números, de entender essas informações para poder gerar resultado. E aquilo que eu disse, quando eu chego para conversar com o empresário
e mostro para ele que aquela informação que eu estou gerando é para poder ajudar ele a colocar dinheiro no bolso dele, porque eu quero ali mostrar para ele, olha, você tem aí um restaurante, você tem aí um salão de beleza, você tem aí um e-commerce, enfim, e hoje você está... Uma pergunta muito simples, né? Você está satisfeito com o resultado que o teu negócio gera? E aí, possivelmente, ele vai dizer que não. Mas por quê? Porque eu trabalho muito, porque eu vejo pouco resultado, né? E aí? É isso. E quando você pode explicar para ele, falar, olha, você está trabalhando muito, você tem pouco resultado, porque você precifica mal o seu produto, você não está sabendo precificar, você não está sabendo embutir os custos do seu negócio, você não está sabendo gerir o seu fluxo de caixa, ou seja, você compra mais produto do que é necessário para você vender, porque você controla o estoque da tua empresa? Não, não controla, é muito complexo. Pois é. Então são detalhes, às vezes, que o empresário ele não tem tempo. Hoje, com esse advento financeiro de operações com cartões, por exemplo, é uma complexidade imensa controlar isso. Se já era difícil antes, vai ficar cada vez mais complicado para o empresário. Agora, quando nós, de repente, falamos, olha, tem uma solução para isso. Eu consigo controlar, dizer para você quanto você está pagando de taxa, se a taxa realmente é a contratada, e normalmente não é, se tem alguma diferença, se tem alguma empresa que está cobrando uma taxa mais barata, e se a gente mudar e migrar, isso vai gerar mais resultado para você. Se de repente eu estou olhando teus custos fixos e estou vendo que você está tendo gastos desnecessários, às vezes a empresa é ótima, mas o empresário ele tira mais, ele retira, faz as retiradas, né, para ele, muito mais do que o negócio pode gerar de resultado, porque ele tem um descontrole financeiro pessoal muito grande. Acho que o princípio da identidade aí também é universal, então mistura os bolsos, e aí eu tenho que ter esse olhar para ele. Então, quando ele começa a me enxergar como uma pessoa que realmente está desvendando tudo aquilo que para ele é muito oculto, que ele, poxa vida, não tinha essa percepção, você começa a ganhar confiança e o olhar dele para um outro ponto do negócio, que até então era místico, vamos dizer assim. Então eu sei que eu tenho um problema, mas até então ninguém mostrou para mim como cura esse problema. E quando eu começo a ter um olhar que eu tenho alguém que de repente cura, e esse olhar, poxa, quem cura é meu contador, meu profissional, esse profissional que presta serviço para mim aqui do meu lado. Então essa geração de confiança acaba abrindo portas para que a gente possa gerar essa transformação, porque senão não acontece. Isso aí é igual emagrecer. Né? Chega final do ano aqui no Brasil, que a época vai chegando o verão, todo mundo quer perder peso para ir para a praia, aquela coisa toda, né? E aí, poxa, não vai ser no último mês ali que eu vou fazer uma academia, que eu vou parar de né, fazer uma alimentação regrada, que eu vou perder peso. Eu preciso fazer isso ao longo de um tempo. Então, o profissional contábil e o financista, ele também precisa mostrar isso para o empresário. Que, poxa, olha, você quer ter mais resultado? Você quer realmente gerar resultado no seu negócio? Ok, vamos então estabelecer essas regras. Mas que resultado é esse? E quando você mostra para ele, na hora de perder peso, todo mundo tem aquele olhar do corpo ideal, dos quilinhos a menos, né? Daquele olhar, poxa vida, vou me sentir melhor sendo assim. A mesma coisa dentro de uma empresa. Poxa, quem não quer hoje se conectar ao seu propósito de negócio? Quem não quer hoje ter uma empresa que possa gerar prosperidade, que possa manter o recurso da sua família, enfim, passar por essa crise, por exemplo, porque as pessoas, poxa, será que eu vou sobreviver a isso? E se eu tiver um ponto de apoio de alguém que possa me ajudar a enfrentar tudo isso? Então, é esse posicionamento que a gente tem que ter. As pessoas estão desesperadas, esse é o fato, com toda essa pandemia hoje em termos de negócio. Agora, se eu tenho alguém que possa me ajudar e essa pessoa está do meu lado, agora, é aquela questão, você está se posicionando como esse profissional para ajudar essas empresas? Você está se posicionando hoje no teu mercado como um ponto de apoio ao seu cliente? Ou você continua só entregando as obrigações, continua fazendo o que você sempre fez e as empresas fechando, né, dia a dia aí no seu negócio? Cada dia você olha para sua carteira e uma empresa menos, e uma empresa menos, e uma empresa menos. Então, assim, para mim, sendo bem sincero, o Roberto me conhece, é uma questão de propósito. Eu não me tornei contador para ver isso, entendeu? E de repente ficar parado. É uma questão de princípio. Não é nem questão só envolvendo crescimento pessoal, coisa que seja. Não consigo dormir com isso se de repente eu vi que um dos meus clientes fecharam as portas e não vão continuar com o seu negócio. Porque cada empresa que fecha é uma família que de repente, poxa, teve seu sonho deslacerado, teve sérios problemas aí em questão disso. Quem já passou por um problema de falência sabe disso. Então, assim, quando eu ergui a mão e fiz meu juramento como contabilista, eu fiz essa promessa social e é o que eu procuro cumprir. E é isso que eu tenho procurado também mostrar para os contadores, que nós temos essa responsabilidade, nós temos sim. Se não é por princípio de, poxa, eu estou aqui acomodado, então que seja realmente por uma questão social e ética e você se posicionar no mercado. A gente sempre cobra os médicos, né? O médico ele nunca pode negar, de repente, de salvar uma vida, o médico nunca pode se negar a fazer isso. Eu entendo que um contador também não pode fazer isso. Ele não pode realmente cegar, fechar seus olhos
e, de repente, ver as empresas lá do qual ele presta serviço falindo, fechando, sem ele, pelo menos, ter tentado. Alguma coisa ele tinha que ter feito. Olha, eu achei formidável, ok? Tudo aquilo que tu, ainda agora, esta situação aqui do juramento, dou-te os parabéns. É uma coisa, acho que fantástica. Só para dar uma nota sobre Portugal e um bocadinho a minha visão. Demonstração de resultados em Portugal é uma coisa que continua a acontecer como um formalismo, uma obrigação. Muitas vezes com muitos meses de atraso. E como estava já há pouco dizendo, é como olhar para trás numa realidade que provavelmente já não existe, ok? Há aqui um ponto que também acontece e que é humano, ok? Todos temos que, de alguma forma, ter a humildade, ok? De depois fazer as perguntas, que é uma demonstração de resultados é uma coisa complexa, nem toda a gente entende, ok? E estamos à espera que um empresário, ok? Ou mesmo, por vezes, até pessoas ligadas à contabilidade possam entender e têm receio em pedir ajuda, a dizer, eu não entendo. E penso que começa por aí, em dar aquela tranquilidade, aquele abraço irmão, como faz o teu posicionamento, digamos assim, eu estou cá para ajudar, estou cá para assessorar a ler estes números. Os números não mudam, eles estão lá. A questão é que as pessoas não os conseguem entender e precisam de ajuda a entender isso. E para terem ajuda precisam de ter abertura a ser ajudados, ok? Porque há aqui um pouco, desculpem-me ser assim um pouco mais radical, aquela arrogância intelectual de pensar que nós sabemos tudo e que não precisamos de ajuda, nos faz criar uma força de bloqueio a não melhorarmos a nossa vida e as nossas empresas. Muito bem. Pessoal, o papo está excelente, a conversa é extraordinária. Eu espero que a gente possa voltar a ter essas conversas em outras ocasiões, mas o nosso tempo chegou ao fim. Então, eu queria pedir aqui, primeiro, agradecer ao Leandro, ao João, que já está convidado para ser o moderador da próxima semana, né? Na quarta-feira que vem, teremos aqui outro tema, outro assunto relevante, importante sobre as tendências na prestação de serviços de contabilidade aqui no Brasil, em Portugal, e por que não dizer no mundo inteiro, né, que esse movimento ocorre, não é um movimento isolado, não é só no Brasil, não é só em Portugal, é na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, em toda a Europa. E isso ocorre, é um movimento irreversível. Enfim, estão todos convidados aí para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 7h30, horário do Brasil, 11h30, horário de Lisboa, e o tema a gente divulga pelos nossos canais. Rogério, por favor, faça as honras do encerramento. Não, só tenho a agradecer, Leandro, muito obrigada por compartilhar com a gente a tua experiência. Realmente, essa parte do juramento foi bem interessante. Nunca tinha pensado sobre essa ótica e vou cobrar de todos os profissionais, inclusive de mim mesmo, o cumprimento disso, né? Posso dizer uma parte? Em Portugal, claro. Em Portugal não se faz esse juramento, se calhar é isso que falta. Silvia, muito bem. A gente tem um comprometimento, né? Não é só o juramento, né? Eu vejo, sim, eu também me preocupo muito quando dizes que cada empresa que fecha é uma família, mas pode ser várias famílias, né? Não só uma. O Roberto, logo que começou a pandemia, ele bateu muito na gente aqui, falando que cada erro estratégico nosso era uma família que ia morrer de fome. Então, assim, esse senso de urgência, ele já existe desde o início não só no início da pandemia, né? A gente já trabalha com isso. Mas é importante compartilhar essa visão de ajudar a sociedade, a visão de comprometimento pessoal, que vai muito além de ganhar dinheiro, né? E eu acho que é isso que é a chave do sucesso, é fazer o que você gosta e compartilhar informações para poder fazer um mundo empresarial rodar de uma forma mais amena. Obrigada pela sua contribuição. Na próxima quarta-feira falaremos sobre o processo de elaboração de pacotes de serviços, a importância com o Gilberto Cunha, vai ser um papo interessantíssimo também. A Silvia está convidada também, já se quiser participar do debate. A Rogéria, a Maria, José Gomes, todos vocês estão convidados, vocês que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, e muitíssimo obrigado. Roberto, deixa eu só passar o meu site para o pessoal, de repente, que queira buscar também, conhecer um pouco mais. Bem, eu estou lá no meu perfil do Instagram, então eliandro.prado, você vai me achar por lá também, tem bastante conteúdo que eu tenho gerado sobre isso, e o meu site, que é www.eliandro.prado.com.br. Então também quem quiser saber mais sobre o assunto, conhecer mais sobre o tema, pode me procurar nas redes sociais lá, que eu tenho gerado bastante conteúdo sobre isso aí. E a Rogéria também tem que deixar os contatos para quem quiser entender mais sobre o BizDocs, que é uma plataforma de troca de documentos em formato digital, né? Vou colocar no chat aqui. Tem o pessoal do Facebook, é melhor falar também. É verdade. Então, pode entrar no site. Deixa eu só pegar aqui. www.bizdocs.mobi. Bizdocs.mobi. Muito bem. Senhoras e senhoritas, foi um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação. Começamos bem o nosso programa Masterclass Integração Brasil-Portugal. Sensacional. Muito obrigado a todos.